Fala, turma. Falar hoje aqui sobre um tema, obviamente, dos fundos imobiliários, mas não especificamente do KNCR e do Vigir 11. Eu estou com os dois relatórios abertos aqui e eu vou falar deles rapidamente aqui. E eu quero mostrar para vocês, fazer a gravação com esse vídeo aqui para mostrar para vocês um vídeo que vai de encontro com esse vídeo aqui que eu gravei recentemente, né? Faz 2 dias aqui que eu gravei carteiras recomendadas. Quais os cuidados que o investidor precisa ter ao investir através das carteiras recomendadas? Se você não assistiu, assiste este vídeo aqui para daí chegar no atual, né? Ou assiste isso aqui e depois vai para lá para entender o contexto todo. Nós temos aqui uma Selic a 15%, certo? E a tendência, pelo menos a maioria dos bancos, eles entendem que a partir de 2026 nós teremos aí uma queda na taxa Selic. Quanto? Bom, ninguém sabe, né? Ainda há uma dúvida ali quanto essa Selic pode cair no ano que vem, vai depender da inflação, mas não só da inflação, vai depender também dos gastos públicos, né? Se eles tendem a aumentar em ano de eleição ainda mais ou não. Mas a tendência, a expectativa dos bancos é que a Selic caia. Por que eu estou falando isso? Porque esses dois fundos aqui, dentre outros, eles estão indexados majoritariamente aqui, quase 100%, quer dizer, o KNCR está 100% aqui em CDI. Né? E a Selic caindo tende a fazer o quê? Derrubar o dividendo. E aí é que vem as grandes pegadinhas, né? Que eu falei justamente nesse vídeo aqui do MCCI 11. Eu utilizei o MCCI 11 como exemplo, então assiste ali, tá? Onde eu falo dos giros que as carteiras recomendadas fazem. E aí eu estou falando agora para você, investidor, que tem o KNCR, que tem o Vigir 11 em carteira, que não deveria, pelo menos, girar a carteira porque a Selic vai cair. A gente dá uma olhadinha aqui na porcentagem, a gente vê aqui que eles têm em CRIs 102%, eles estão levemente alavancados, então marcação a mercado 2,24, as aqui são 2,11, a gente vê que é aqui, né, 99,7, é 100% CDI, certo? O resto é caixa. Então o fundo está levemente alavancado, mas percebe que eles têm aqui ainda uma reserva acumulada de 0,20. É isso. Certo? Depois disso, não tem mais. A tendência, talvez, é que eles consigam ir aumentando um pouquinho mais ainda esse ano essa reserva. Veja que o resultado gerado no mês aqui foi de 1,39, o que foi pago 1,35, então acumulou mais alguma coisa. E a tendência é que eles façam. Acontece, mais acúmulos, né? Acontece que, se nós tivermos de fato uma Selic caindo em 26, caindo em 27, certo? Essas reservas elas não duram muito. A gente vem aqui para os Vigir 11, né? Eu já vou falar sobre isso aqui, tá? Eu deixei marcado aqui, eu já vou falar sobre isso. A gente vê aqui que o fundo, ele também tem aqui a marcação a mercado, né? Taxa média de aquisição, 4,07, marcação a mercado, aqui ó, carteira. Marcação a mercado ponderada, né? Taxa média ponderada, marcação a mercado, 4,07. Veja só a carteira, quase 100% também, né? Em CDI, certo? E a tendência desses dois fundos é o quê? Aqui ó, CDI, 94,6%. A tendência é o quê? É de queda, né? E pelo que eu vi aqui, o Vigir ele não tem reservas, né? Elas praticamente aqui, nos últimos 12 meses, o fundo acumulou uma distribuição de dividendos de 1,37 por cota, equivalente a uma rentabilidade. Então eles ainda têm aqui uma distribuição a fazer. É outro fundo também que seria que mantendo a queda, essas reservas elas não vão suprir muito tempo, né? Para ficar pagando os dividendos que eles pagam hoje. E aí é que vem o erro dos investidores, né? Os investidores eles acabam girando a carteira porque o dividendo está vindo menor. E esse não deveria ser o motivo, né? Deixa eu só abrir aqui o KNCR 11. Só para mostrar aqui que o KNCR 11 é mais antigo, né? Pegar o histórico dele aqui para mostrar para vocês que já caiu, né? Veja, o fundo 2012, tá? Então a gente pega aqui, por exemplo, os dividendos e a gente vai ver que caiu bastante quando a Selic estava em 2. Né? Vocês vão lembrar, talvez você não investia na época ainda, mas a Selic lá em 2020, 2019, 20 ali, 21, ela estava em 2%. E com isso, o fundo ele praticamente ele não distribuiu muita coisa, né? Veja só, ele vinha distribuindo bem aqui,
né? Ó, 1,16, 1,22, ano 2016, tal, vamos para cá, né? Ano 2020, ó, 27, 25. E aí a gente olha aqui a cotação do fundo. Deixa eu pegar a cotação aqui. Né? Ah, perdão, não é a cotação que eu quero, não, são os dividendos. A gente vê aqui nos dividendos que quando caiu para cá, né? Isso aqui dá sempre um bug aqui, deixa eu ajeitar isso aqui. Vamos lá. Quando sempre cai aqui, ó, 2021, descendo aqui, 21, 21, 21 aqui, ó. 0,80, 0,66 vinha pagando, né? Ó, 0,65, 0,30, então 0,32, a cotação aqui cai, né? Se você olhar a cotação a 94,44, vai dizer assim, pô, mas 94,44 tá legal, né? De fato, né? Considerando o preço, só que tem que lembrar que os outros fundos imobiliários, pegando aqui 2020, né? Aqui 21 nós já estávamos com a pandemia, mas estava aquela situação de melhorar ou não. Então a gente vê que a cotação do estresse maior aqui no KN CR11 foi aqui, né? 89, 88, foi caindo os dividendos para 0,27. Se a gente olhar o mercado nesse período aqui, os outros fundos, a cotação estava lá em cima. Então aqui se tornou uma boa oportunidade de compra para o investidor. O problema é que ele olha isso aqui, pô, 0,27, cara, não vou comprar 0,27. Nós estamos falando de um KNCR com uma qualidade absurda, né? E o investidor pensando, não vou comprar. E aí a cotação caiu bastante, porque o dividendo caiu. Só quem comprou aqui fez um baita negócio. Né? Hoje está a 104,98. Quem está comprando agora está fazendo um bom negócio, está olhando o quê? O dividendo, né? Quanto é que dá o yield aqui? 1,29. Né? Pô, 1,35 pagando. E a hora que a cota de repente cair aqui para de repente a 80 de novo, 88, o dividendo daí cai, e aí vai ter essa compensação, sabe? O Vigir aqui é a mesma coisa, né? Nem vou abrir lá. Então, assim, o ideal é ter paciência e comprar um ativo pela qualidade, um fundo pela qualidade que ele tem. E aí eu quero mostrar para vocês no Vigir 11 o que faz alguém, então, talvez, vender um fundo imobiliário. Né? Não porque a Selic vai cair, o fundo vai pagar menos, então eu vou vender um fundo imobiliário. Por causa disso. Como eu mostrei nesse caso aqui, aqui nesse vídeo aqui, né? Da carteira recomendada do MCCI 11. Recomendação de venda na época 23, para comprar agora 24. Assiste esse vídeo, você vai entender. Isso não faz sentido. O que faz sentido? É olhar, por exemplo, o Vigir 11 aqui dentro, que a galera está feliz da vida nesse momento, pagando bem, etc. Só que ver se ele tem problemas ou não. E é por isso que eu digo, né? O pessoal não quer ler o relatório. Né? Mas se vocês derem uma olhadinha, ó, o fundo, eu não vou me aprofundar aqui, porque não é o intuito desse vídeo, mas só dar uma pincelada. Veja que nesse mês de julho, teve algumas aquisições e vendas, né, que o fundo fez. Então ele explica aqui, ele andou fazendo mais aquisições de série EUBOR. E eu deixei ele marcado, e também fez uma venda aqui, em outro CRI também, né, ó, a participação. Ao mesmo tempo, o fundo vendeu 320 milhões de participação em 24 CRIs, sendo uma parcela de investimento nesse CRI aqui, né, e outros aqui que ele está explicando. Por que eu deixei marcado esse CRI ali? Porque dá uma olhadinha aqui na carteira de ativos do fundo e dá uma olhadinha nesses destaques que eu deixei, tá? Essa carteira aqui. Acho que para baixo aqui não tem mais, não. É aqui. Né? Então dá uma olhadinha. Isso aqui é a mesma empresa, certo? Equivale a 22% da carteira do Vigir 11. Por que eu estou separando esse CRI EUBOR aqui? Porque dá uma olhadinha nessa notícia que saiu no mês passado. A associação questiona EUBOR por contabilidade, empresa rebate. Parecer aponta suposta diferença de 1,8 bi no patrimônio. Parecer aponta suposta diferença de 1,8 bilhões no patrimônio. Incorporadora, que comunicou renúncia do CFO, e RI nega inconsistências. Aí eles explicam aqui, se quiser, o site está ali, né? Você baixa ali, dá uma lida na matéria, que tem diferenças aqui que pode ter pepinada nessa empresa. Pode ter, está em investigação. Só que o ponto é, tem uma concentração significativa de receita com a mesma empresa. Então esse é um dos pontos que deveria se olhar. E veja, é uma empresa, obviamente uma construtora, né? O Vigir aqui, ele tem essa pegada aqui em residencial. Deixa eu desmarcar aqui. Veja, residencial, obviamente, residencial, aqui é escritório, né? Mas aqui é residencial. O que é? Uma Selic muito alta pode afetar.
uma incorporadora que está com um anúncio aqui, um anúncio não, né? Uma investigação, de repente, um questionamento de como é que foi feita essa contabilidade, pode bater na incorporadora. Se de fato se confirmar o que está lá, pode gerar problemas aqui para o CRI. Tem as garantias, são garantias fortes, alienação fiduciária, entre outras, sim, mas vocês já sabem, dividendo caindo porque um CRI 2, 3 ou 20% da carteira apresentou problema, é cotação lá embaixo. Se você não se incomoda, tem um entendimento que os CRIs com o tempo vão sendo pagos, bom, legal, basta ter paciência. Até, deixa eu ver se é esse fundo aqui, aqui, né? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Não é isso aqui. É isso aqui mesmo, a qualidade de crédito da carteira. Né? Conforme informado anteriormente, no início do mês de janeiro, o fundo celebrou o compromisso de venda dos terrenos referente ao CRI Guaicurus. Não sei se é assim que pronuncia, para a incorporadora paulista. Veja, esse aqui é um CRI que apresentou problemas. O fundo executou a garantia e está agora nos finalmente para vender esses terrenos, que os terrenos eram as garantias. Então ele está fazendo essas vendas, veja que foi lá em janeiro. Ainda não foi concretizado. A venda final está condicionada à diligência ambiental e outras questões jurídicas. Então ainda não está, com base nos trabalhos de monitoramento e acompanhamento dos ativos, na opinião da gestão, os demais ativos da carteira do fundo continuam saudáveis. Então ainda esses CRIs aqui, esse CRI que deu problema, esses terrenos ainda não foram vendidos, mas está em negociação. Nós estamos em agosto. Isso foi lá em janeiro, a execução, né? E o problema foi no ano passado, certo? Então, esses são pontos que precisa olhar, e aí é preciso verificar quanto representa cada CRI desses aqui dentro. Então, se vai vender um ativo, se você quer vender um fundo imobiliário de papel, ou de tijolo, mas falando de papel aqui, não é porque o CDI está diminuindo, e aí você vai receber menos dividendos, que é o que eu expliquei, de novo, nesse vídeo aqui. Eu falo disso nesse vídeo aqui. Onde não tinha nenhum problema, mas o MCCI 11 lá em 23 diminuiu os dividendos. A casa de análise na época sugeriu a venda. E agora esse ano colocaram de volta o MCCI na carteira. Quem vendeu lá, se vendeu naqueles preços de quando ocorreu a venda, vendeu a 80 e alguma coisinha, agora vai comprar a 90 e alguma coisinha. Quer dizer, percebe que é difícil daí você pensar em aposentadoria desse jeito, né? Se você, estou falando aqui para aqueles que querem investir pensando em aposentadoria, de fato, né? Querem tranquilidade, o menor giro possível. E aí percebe que não tem jeito. É preciso ler o relatório, estar atento a essas questões todas que acontecem. Pô, mas dá trabalho? Dá, de fato dá. E é por isso também, para fechar o vídeo aqui, que eu criei esse relatório aqui, né? Esse relatório aqui onde eu falo... todos os domingos eu entrego um resumo do que acontece com os 40, quase 40 fundos que os clientes têm em carteira. Então aqui, obviamente, eu cobro um pouco mais, eu cobro R$ 79,90. Eu sei que tem gente que diz, pô, é caro, mas é justamente para quê? Facilitar a tua vida. Para você não precisar ficar baixando isso aqui, ficar olhando todo mês isso aqui. E eu vou entregar resumido lá. Todo domingo você pega o relatório, você olha esse relatório e segue com a tua vida, né? E se tem dúvida, você me chama. De segunda a sexta, eu atendo todos os clientes do grupo. No particular, se você tem uma dúvida, você pode me chamar, tiro todas as dúvidas, tá? Só para falar aqui de novo do meu relatório, né? Mas então assim, esse é do meu relatório de domingo, tá? Que eu entrego todo domingo acompanhando a carteira, né? Dos meus clientes. Falo isso, eu frisei isso porque eu tenho esse outro relatório aqui, né? Onde eu entrego um relatório com os 25 fundos que eu entendo que dá para o investidor investir e não se preocupar tanto. Né? Vai mensalmente acompanhando, mas você compra não todos os 25, você escolhe. Eu separei esses fundos aqui por risco, tá? Todos eles são separados aqui por risco, então você vai ter um relatório completinho, redondo. Inclusive eu recebi aqui um comentário até bem interessante, gostei, fiquei feliz, né? De um seguidor aqui, ele começou a seguir recentemente, ele baixou o relatório ontem, eu acho, comprou ontem, e falou bem aqui do relatório. Falando que, de fato, aqui o relatório é objetivo e entregou o que ele esperava. Né? Então, se tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e também está aqui, tá? O link no meu canal aqui, né? Você clica aqui, você vai ver aqui que você compra esse relatório ali, é R$29,90, baratinho, tá? Então tem esses dois serviços aqui que eu ofereço além da consultoria, né? Mas enfim, para fechar então, não venda o fundo porque a Selic vai cair.
porque o dividendo vai cair. Né? Você deve vender o fundo porque ele está perdendo fundamento, porque de repente está concentrando demais, como mostrei aqui, num único devedor ali dentro. Então esses são os pontos para você ficar a par e saber ali se você deve ou não vender, tá bom? Por fim, curte o vídeo aqui, dá uma força. A ideia é seguir trazendo vídeos, falar de uma forma coerente e responsável aqui sobre os fundos imobiliários com vocês, tá? Então curte o vídeo aqui para mim.